Wesley Alves, ele diz o seguinte: em 2 anos de Corinthians, qual foi sua maior alegria como jogador? Bom, não tem uma assim exata, mas a minha grande alegria é de fazer parte da história desse clube. Eu estou aqui há 2 anos e parece que eu sempre estive aqui minha vida toda. Imagino, cara. Tem mais uma pergunta aqui que vem do Henrique Campos. O Henrique diz o seguinte: Ronaldo, quando você conheceu o Zina, você esperava uma repercussão tão grande do seu nome, todo mundo dizendo Ronaldo, brilha muito no Corinthians, aquela coisa? Quando o Zina já estava bombando na TV e eu ainda não sabia da existência dele, eu percebia que muita gente começou a falar muito mais meu nome. E meu filho chegou um dia e falou Ronaldo para mim, daquela maneira do Zina. Achei estranho, por que você está fazendo isso? Aí ele me explicou. Você nunca viu na TV um cara que fica falando isso e ficou super famoso? Aí eu fui ver e achei engraçado também, né? Mas não tinha a menor ideia que isso pegaria tão forte como pegou, né? Olha, tem uma outra pergunta que acaba de chegar aqui da Thaisa Menezes. É bem interessante. Olha, antes de se tornar jogador de futebol, você pensava em fazer outra coisa? Olha, eu comecei o futebol tão cedo que não tive tempo de pensar em outra coisa, não. Eu estudava, era bom aluno até descobri que eu gostava de futebol e meu desempenho na escola começou a piorar. E o meu desempenho no futebol começou a melhorar, então aprendi muito também na Europa, na escola da vida, né? Isso que eu ia te falar, acho que você se graduou bem, né, na escola da vida, passou por várias experiências. Exato, em outros países, com outras culturas, e aprendi outros idiomas. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Então, o mais difícil foi exatamente a primeira lesão. Mais do que a segunda até? Bem mais do que a segunda. A primeira, não sabíamos como seria a recuperação, não sabia como eu ficaria depois do tratamento. E a segunda eu já tinha essa experiência da primeira, então já foi um pouco mais tranquilo, mesmo sabendo que seria uma barra tremenda enfrentar 1 ano de fisioterapia e de exercício, e, enfim, de recuperação. O Luiz Sobral e o Marcelo Dutra também perguntam pelo Twitter: você pretende continuar com algum outro cargo no Corinthians depois de parar de jogar? Como, por exemplo, ser o futuro presidente do Timão? Eu não pensei nisso ainda, mas eu não me vejo como presidente de um clube, sabe? Apesar da minha identificação com o Corinthians, estarei sempre ligado ao Corinthians de alguma maneira, sempre apoiando a instituição. Mas uma vez que você entra na política, né, dos clubes, isso já é um pouco mais complicado. Então eu não me vejo, por enquanto, nessa função. Não sei lá para frente como vai ser, mas eu estarei de qualquer maneira ligado ao Corinthians eternamente. A Ana 10, pergunta para você o seguinte: que conselhos você daria para jogadores que estão entrando agora na seleção, como por exemplo o Neymar? Principalmente para os jovens, deve fazer uma coisa de cada vez, se dedicar sempre, claro, né? Mas principalmente querer ir respeitando o tempo que está acontecendo na sua carreira. Qual jogador estrangeiro Obrigado. você indicaria para o seu lugar após parar? Um jogador estrangeiro. Estrangeiro aqui está entre aspas, eu entendo que seja um brasileiro que esteja jogando fora. Olha, eu indicaria o Adriano, o Imperador. Eu tenho certeza que o Adriano poderia se encaixar aqui no Corinthians como uma luva. A Andresa Costa pergunta aqui o seguinte: como é que você se sente sendo exemplo para milhares de pessoas? Olha, é uma responsabilidade grande, até porque eu sou um ser humano que também cometo erro e tenho falhas e defeitos, mas quando diz respeito em passar exemplo, eu espero sempre estar fazendo sempre o meu melhor e passando coisas boas para
para os meus fãs, para as crianças, enfim, para quem queira seguir o meu exemplo.